Olá, meu nome é Thiago Roncada, sou consultor de produção em custo. Vou fazer esse vídeo agora para explicar um pouco do trabalho sobre custos, tá? Primeiro a gente vai classificar, achar nossos custos fixos, E começando aqui pela mão de obra indireta, setor de liderança, etc. Vamos achar quanto vale o encargo dos seus colaboradores, referente à sua folha de pagamento. Aí, nesse caso, varia do simples, é um valor, a empresa no lucro presumido, real, seria outro tipo de valor. Os custos fixos, aluguel, energia, gasolina, consultoria, os custos com manutenção, enfim, todos os seus custos fixos. Depois nós vamos achar quanto custa a mão de obra, A mão de obra da fábrica, por exemplo, aqui são 6 costureiras, ganhando 1.010, nesse caso o encargo é 30%. Aí quanto valeria, por exemplo, o custo minuto da costureira, aqui nesse caso 13 por 13 centavos. Aí setor de overlock também, nesse caso 11 centavos. Setor de embalagem, 12 centavos. Setor de corte e setor de bordado, tá? Vamos achar aí quanto custa custo o minuto, Isso com férias, com 13º, com INSS, com toda a questão dos custos que inclui aí a mão de obra direta, ou seja, o colaborador direto. Então a gente achou aqui quanto custa em cada setor a mão de obra direta, custo minuto, por exemplo, no setor de embalagem aqui 12 centavos. Bom, matéria-prima a gente faz um cadastro, dos tecidos, da matéria-prima. Aqui a gente vai cadastrar o quê? O tempo de produção de cada produto, que é o mais importante. Eu mostrei para vocês lá no vídeo de cronoanálise o seguinte: aqui nessa ficha aqui, eu tenho quanto custa, quanto tempo ele gasta no corte, quanto tempo no setor de costura, quanto tempo no setor de galoneira. Então isso é muito importante, tá? Então eu tenho aqui, na questão dos custos, o cadastro de quanto tempo ele gasta. Por exemplo, nessa fábrica aqui em si, é uma fábrica de enxovais de bebê, no caso, ele é cadastrado com costura, overlock e embalagem. São 3 tempos diferenciados, são 3 setores diferenciados. E cada um tem o seu tempo, tá? O seu tempo de produção. Então a gente faz um cadastro aqui. Vamos lá então para um custo real. Como a gente vai formular esse custo? Eu tenho aqui a referência, isso aqui é um porta-bebê. O tempo padrão é 23,73, tá? O tempo padrão. O mais importante é a eficiência. Quando a gente cronometra lá um colaborador fazendo lá uma operação, vamos supor que ele gaste lá 1 minuto para essa determinada operação. Isso não quer dizer que ele vai fazer o resto da vida em 1 minuto. Qual é o tempo então real que eu posso utilizar no meu custo? Seria de acordo com a eficiência. Nessa fábrica é 75%. Então, se você analisar aqui, eu vou descer aqui no custo da mão de obra. E se eu somar aqui, esses 3 tempos aqui, o tempo do setor de costura, de overlock e de embalagem, se você ver aqui a soma, dá 31 minutos, ponto 64. Quando o tempo padrão é 23,70. Por quê? Porque ele está dividindo pela eficiência. Se eu colocar uma eficiência de 100% aqui, eu vou dizer que ele faz no mesmo tempo que eu mensurei lá. É onde está 23 minutos. 73, que seria o tempo real. Porém, a nossa eficiência dessa fábrica é 75%. Por isso que é importante, às vezes a pessoa vai lá, toma o tempo e coloca no custo. Mas não sabe que não é naquele tempo que ela tomou. No dia a dia a pessoa vai ter problema, vai ter dificuldade, não vai atingir sempre aquele tempo. Então é eficiência que vai determinar o real tempo. Aqui é a matéria-prima, Os tecidos, quanto o preço unitário, quanto consome. Tá? Então isso é muito fácil de mensurar. Mão de obra. Eu gasto 25 minutos na costura, quase 25, quase 3 aqui no overlock e quase 4 na embalagem. Depois da vírgula aqui é centésimo, tá? Então 24 minutos e 92 centésimos, ou seja, 24 minutos e 50, mais ou menos 50 segundos. O custo minuto, aquele custo que eu achei, quanto vale o meu minuto? Aquele custo lá todos com os encargos, etc, 13º, férias. Então quanto vale lá, que eu acabei de mostrar? E quanto é o valor aplicado? Então, 24 minutos, quase 25 vezes o custo minuto. Eu gasto R$ 3,26 de mão de obra direta na costura, tá? Aqui para a fábrica que tem setor de bordado também, eu tenho o custo do bordado. Um exemplo aqui. Vou usar um exemplo fictício aqui. Um bordado aí de 20 mil pontos nessa fábrica. Daria um custo aí unitário de 1,24. Isso é tudo fictício, tá? Eu tenho aqui mão de obra externa, que às vezes as pessoas terceirizam
o serviço, então eu poderia colocar aqui, o serviço seria um porta-travesseiro, o valor unitário é R$2, a quantidade de porta que vai nesse kit, por exemplo, seriam 2, um exemplo, entendeu? Seriam R$4 de mão de obra externa. Isso para quando você terceiriza o teu trabalho. Os custos fixos, isso que é o mais importante, gente. A gente tem aqui um custo fixo minuto, a gente consegue saber quanto vale esses custos fixos aqui na tua fábrica por minuto. Quanto vale o meu minuto? Essa fábrica aqui, por exemplo, tinha 11 mil de custo fixo, fictício, né? E de acordo com a mão de obra direta dela, eu tenho 5 centavos de custo fixo. Então a gente volta aqui, ó, eu sei exatamente quanto do meu produto eu preciso gerar, quanto eu preciso gerar do meu produto para poder pagar meus custos fixos, certo? Então aqui eu tenho uma descrição, ó, a matéria-prima custou R$ 6,83, mão de obra direta 4,04, custo do bordado 1,24, não tenho mão de obra externa, eu apaguei, né, aquele que eu tinha digitado. Custos fixos indireto 1,60, custo total 13,71. Aí eu vou aplicar o markup, os tributos, comissão, frete, se tiver um outros financeiro, né? A gente põe às vezes custo financeiro e a margem de lucro. Com esses valores aqui, eu vou ter um preço sugerido de venda de R$ 27,98, que é o meu preço de venda. Já sugere que esses R$ 27,98 pagaria? O custo de R$ 13,71, aí ele pagaria aqui, ó, R$ 1,68 de tributo, pagaria R$ 8,39 de comissão, 84 centavos de frete e 3,36 de margem de lucro. Eu tenho todo um DRE aqui na minha ficha de custos. Eu entendo, eu vejo o quanto cada um desses itens consome do meu preço de venda, tá? Aí eu tenho aqui quanto vale a margem de contribuição dele, né, em reais, e aqui em porcentagem. Aqui eu tenho um ponto de equilíbrio dele. Por exemplo, se eu fizesse só esse produto na minha fábrica, eu precisaria, para mim empatar, vender R$ 50.279, ou seja, vender 1.797 peças. Agora, um fator importante que eu venho falando no outro vídeo, produtividade e eficiência. Ele está mandando vender a R$ 27,98, mas vamos supor que a minha eficiência não é 75%, é 50%. 50%. É baixa a minha eficiência. Quanto que ele mandaria eu vender para Fluir? R$ 33,74. Você vê a diferença que dá na questão da eficiência. Vamos supor que hoje a tua fábrica rode a 50% de eficiência. Se eu conseguir chegar nela a 75%, eu posso baratear o meu custo. De quase 34 para quase 28. São quase R$ 6 de diferença aí no preço de venda. Se ela tiver a 50 hoje, você tiver aí considerando 75, você está perdendo dinheiro porque ela gera um custo maior, tanto de fixo quanto mão de obra e assim por diante. Então a eficiência é extremamente importante. Isso aqui é um vídeo bem resumido na questão de custo para não ficar cansativo. É lógico que a gente vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, de poder estar falando aí mais sobre custo, entrar com mais detalhes aí. A gente tem depois também a questão do ponto de equilíbrio, ou seja, a gente pega o faturamento, quanto custou a mercadoria, para ver qual foi o resultado da fábrica, quanto a fábrica teria a vender aí para empatar, para cobrir o seu custo. A gente tem também lá todo um demonstrativo de custos, faturamento, as conta paga, folha de hora extra, o valor de mão de obra direta, indireta, quanto custou o transporte, colabora, investimento, energia, o percentual desses itens, todo um trabalho detalhado aí sobre o seu faturamento, sobre o custo. E o mais importante é, lógico, a questão do preço de venda. Como faço para vender aí o meu produto, como eu faço para precificar o meu produto, que é a maior dificuldade. Às vezes a pessoa não sabe quanto custa o custo fixo dela, a pessoa não sabe quanto custa a mão de obra indireta, ou direta, no caso, né, a mão de obra direta. E o que acontece muito das pessoas pegar lá um índice, lá um percentual, eu jogo 100% em cima do meu custo e dá certo, e nem sempre, ou grande parte, na maior parte das vezes, isso daí dá muito errado e a gente acaba tendo um prejuízo por conta disso. Lógico, a formação de preço é a parte mais importante, vital da empresa, porque se você vender mais barato do que você precisa vender, você toma prejuízo. Se você vender mais caro do que você precisa vender, você acaba ficando fora do mercado, principalmente, né, nesse mercado competitivo que nós temos aqui hoje. Bom, por enquanto é isso, eu agradeço aí, peço desculpa de qualquer erro, qualquer dúvida, é lógico,
Vocês vão ter meu telefone no e-mail, tem a própria e-mail, pode me mandar que a gente vai estar aí tirando todas as dúvidas. Obrigado.